O Senhor nos ama, amém, queridos? É maravilhoso demais ser amado pelo Senhor, queridos. Saber que Ele nos ama, saber que Ele nos ama e que Ele sempre tem o melhor de si para as nossas vidas. Nós somos privilegiados porque nós somos o alvo de todo o projeto de Deus sobre a terra. Tudo que você imaginar que Deus faz sobre a terra, queridos, tudo que você imaginar, tudo que Ele faz sobre a terra, Ele faz com o objetivo de demonstrar por mim e por você o amor dEle por nós. Tudo que o Senhor realiza, tudo que Ele faz. Há uns anos atrás nós tínhamos um propósito de oração, um irmão convidou para estarmos orando, na realidade o propósito era dele, né? E ele acabou me incluindo no propósito. Pastor, às vezes tem que, né? Ele disse, pastor, eu assumi um propósito de levantar todo dia às 5 horas da manhã, ir lá na praia orar. Amém, queridos? E Deus falou que é para o pastor ir juntos. Puxa vida, né? Isso, né? Agora o Senhor me botou numa fria. Então nós estávamos ali um tempo, ainda bem que o propósito não durou muito tempo, né? Era um propósito rápido. E um dia de manhã nós estávamos lá na praia. Antigamente tinha aquelas barraquinhas azuis ali, né? Aquela coberturazinha azul. E nós estávamos lá, querido, e frio, uma chuva. E as pessoas passavam, víamos nós ali com a mão erguida orando, né? Né? São doidos esse cara. E daí de repente eu parei um pouquinho, eu olhei para aquela praia, aquelas pedras, né? Aquele mar lindo. Deus, que lindo que é isso aqui. Eu nunca tinha percebido, né? Eu comecei a olhar para aquele mar, nossa, que lindo, que eu nunca tinha olhado dessa forma. Parece que Deus me fez ver. E aí, de repente, no meu coração, Deus colocou assim, filho, tudo isso eu fiz para vocês. Só para agradar os olhos de vocês. E a gente olha para todas essas maravilhas, né? A gente fica imaginando, para que isso? Ele diz, só para agradar vocês. Só para que a gente olhe e Deus, o Senhor fez isso por causa de mim, isso foi, né? Por causa de você, por causa de mim, por causa de você, por causa de você, para agradar o meu e o seu coração. Amém, queridos? Só por isso, Deus já não merece um aplauso maravilhoso? Só por isso? Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem nós fomos à Agrolândia, queridos. Estivemos ali junto com os irmãos da igreja de Agrolândia, celebrando o 20º aniversário da comunhão cristã em Agrolândia. Fazia um tempinho que nós não íamos mais, nós estávamos assim meio em dúvida, íamos, não íamos. Aí ontem, antes do almoço, nós decidimos ir, fomos à tarde, voltamos à noite depois do culto, chegamos em casa quase 3 horas da manhã, aí já logo de manhã tinha o culto, então teve que ser um sono assim meio rápido, né? Uma dormida meio rápida. De manhã nós já estávamos aqui. E uma coisa interessante, eu queria até aproveitar esse momento, está sendo transmitido, eu queria mandar um abraço caloroso lá para os nossos irmãos em Agrolândia, na comunhão cristã em Agrolândia, né? Vamos dar um aplauso para eles também, né? Agrolândia, é isso, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Pastor Ivo, né? Pastora Marlise, toda a equipe lá da comunhão cristã Agrolândia. No final do culto estávamos ali conversando com alguns irmãos e para minha surpresa, né? Para minha surpresa, o Jean, que é o líder da música lá em Agrolândia, esse pastor, nós assistimos todos os cultos de vocês lá em Balneário Camboriú. Né? Então a transmissão fica na página da igreja e eu nem sabia disso, nós assistimos, nós acompanhamos todas as palavras, as ministrações que vocês fazem lá, nós acompanhamos aqui em Agrolândia e para nós é um privilégio, uma alegria. Só glória a Deus, que bênção, né, queridos? Então, saber que essa palavra chega lá, abençoa pessoas, né? Eu quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite, queridos. Eu quero usar aqui como título dessa palavra, provisão celestial para obras de justiça. Provisão celestial para obras de justiça. Muito provavelmente, eu e você, nós temos um entendimento distorcido do que são obras de justiça. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus e pensamos que aquilo é uma obra de justiça e, no entanto, as nossas obras de justiça não são exatamente o que nós imaginamos que sejam obras de justiça. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você
eu tenho, né, a clareza que eu não vou descobrir, né, descortinar todo o entendimento que existe sobre obras de justiça. Mas se eu conseguir passar para você pelo menos 1% do que é obra de justiça, para mim eu me considero satisfeito. Porque esse pequeno entendimento pode nos trazer uma grande diferença em nossas vidas, nos nossos frutos que nós vamos recolher através das obras de justiça. Eu vou fazer a leitura de um texto no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Eu quero extrair daqui alguns valores para a minha vida, para a sua vida. Faça comigo a leitura, acompanhe aí ou na projeção ou na sua Bíblia, né? O livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, os versículos 1 ao 14, onde a palavra do Senhor declara assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Curve sua cabeça, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Pai, obrigado, Paizinho querido, porque através da tua palavra nós acessamos verdades tão maravilhosas, Paizinho querido, que de outra forma jamais conseguiríamos, Paizinho querido. Deus, que alimento maravilhoso é a tua palavra. Que pão poderoso, Paizinho querido, é esse ao qual nós nos submetemos, ao qual, Paizinho querido, nós nos alimentamos semanalmente, diariamente, Paizinho querido. Deus, nós estamos nos alimentando, Paizinho querido, de palavras tão maravilhosas, revelações tão grandiosas, como esta, Paizinho querido, que está exposta diante do Senhor nesta noite. Faça dela, Paizinho querido, o alimento que vai nutrir o nosso espírito nesses dias, para que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e nas verdades do teu evangelho. É o nosso pedido que fazemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu fazer aqui um pano de fundo. O livro de Atos dos Apóstolos, o livro escrito pelo apóstolo, pelo evangelista Lucas, Ele escreveu dois livros na Bíblia, o Evangelho de Lucas
e Atos dos Apóstolos, o médico, Lucas o médico. E todos os dois, queridos, tanto a carta, tanto o Evangelho como a carta, né, o livro de Atos, eles foram escritos em circunstâncias muito semelhantes e por um propósito. Lucas, ele não caminhou com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus. Ele viveu nos dias do apóstolo Paulo. Quando ele escreve o livro de Atos, nas passagens que se referem ao apóstolo Paulo, ele se inclui nos momentos ali, nas experiências do apóstolo Paulo. Ele escreve e ele se inclui nas experiências que teve o apóstolo Paulo. Eu não sei exatamente as datas, até que ano Jesus viveu, mas vamos supor que Jesus deve ter vivido lá pelo ano 30, né, alguma coisa assim. Lucas não teve manifestação sua nessa época. A sua participação nas Escrituras, ela se deu depois dessa época, assim também como foi o ministério do apóstolo Paulo. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente na terra. A experiência de Paulo com Jesus foi uma experiência sobrenatural, né? Ele teve um arrebatamento, né, de sentidos, e foi a presença de Deus. Essa foi a experiência dele pessoal com Jesus, mas não no ministério terreno de Jesus. E assim também Lucas, ele não teve esse tempo de comunhão, de conhecer Jesus. Quando o apóstolo Paulo foi preso em Roma, foi levado preso, o apóstolo Paulo, ele ficou 2 anos preso em Roma, e no final dos 2 anos ele passou por um julgamento. Esse julgamento, como nós entendemos, né, um julgamento, ele precisava de uma defesa. Ele foi condenado injustamente, ele foi condenado por algo que ele não fez, foi levado preso, e Lucas percebe essa injustiça, e ele começa a reunir informações com muita exatidão, com muita precisão, para poder encaminhar de forma escrita uma defesa para o apóstolo Paulo. E a pessoa que ficou incumbida dessa defesa é aquele para quem ele escreve as 2 cartas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, que é direcionado a Teófilo. Ele começa no versículo 1, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O Evangelho de Lucas, ele até chama, ele trata Teófilo com um termo, queridos, um pouquinho mais sofisticado, né? No versículo 3 do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele diz assim: achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Esse termo, esse adjetivo, né, dedicado a Teófilo, o revela como alguém, como uma autoridade, alguém que era incumbido de uma autoridade. Na Bíblia nós vemos poucas pessoas sendo atreladas ou ligadas a esse título, excelentíssimo. Somente pessoas de alto nível, né, de influência, usavam esse título, excelentíssimo. Contam os historiadores que esse Teófilo era o responsável pela defesa do apóstolo Paulo. E as escrituras, elas indicam isso, que foi isso mesmo, até pelo conteúdo das cartas e pela precisão daquilo que Lucas escreve, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. Agora vejam isso. O propósito de Lucas era tão somente reunir informações para poder providenciar material para a defesa do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser liberto da sua cadeia, da sua prisão. E Deus olha para essas cartas, ele vê a exatidão entre o que Lucas escreve e os fatos narrados por ele nas cartas. Deus olha para isso assim, né? Eu acho que eu vou fazer isso aqui virar Bíblia, né? Isso aqui vai virar Bíblia. Gostei do que ele escreveu. A exatidão com que ele escreve. Agora imagina, um propósito de defender alguém que estava sendo injustiçado, se transforma nas Escrituras, na palavra de Deus que hoje nos abençoam. Queridos, os meus e os seus atos de justiça nas mãos do Senhor podem se tornar algo poderosíssimo para abençoar as pessoas, queridos, para abençoar vidas.
Quando nós começamos a perceber isso, quando nós começamos a entender esse princípio, nós concluímos que atos de justiça não são exatamente aquilo que nós pensávamos que era. Ah, pastor, eu ajudei uma senhorinha de 70 anos a atravessar a rua. Puxa, que legal, que bacana. E ela ficou agradada? Não, ela nem queria, eu obriguei ela a atravessar a rua, né? Levei ela para o outro lado. Queridos, nós temos um conceito de obra de justiça não de acordo com aquilo que Deus entende ser obra de justiça. Quando nós compreendemos isso, nós paramos um pouquinho e nós começamos a pensar, se Deus vê obra de justiça dessa forma, então eu preciso rever o meu conceito de obra de justiça. Porque observem isso, Lucas não estava fazendo algo para si próprio. Ontem à noite nós estávamos lá em Agrolândia, o pastor Isaú estava ministrando, e eu já estava com o meu esboço pronto, né? Usei o meu esboço, o verso do meu esboço para anotar a pregação lá do pastor Isaú. E à medida que ele foi pregando, eu fui mostrando para a Cris, Cris, eu acho que ele copiou o que eu estou pensando aqui, porque o que ele estava falando era bem idêntico. Queridos, ele falou assim, irmãos, nós oramos errado. As nossas orações, nós fazemos ela errada. Ele usou ali um exemplo, né? Ele disse que ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou com ele, ele disse, Isaú, quando tu pedires certo, eu vou te dar um templo próprio. Vocês estão pedindo errado. Ele contou isso no testemunho dele, né? Ele disse, vocês pedem para vocês. Ele disse, eu vou fazer uma proposta para ti. Ora e pede para que 4 pastores conhecidos seus tenham um templo próprio. E aí eu vou atender o teu pedido. Disse, olha que legal isso. Aí eu já aproveitei na hora e falei para o Betão, ele estava na minha frente, né? Betão, em nome de Jesus, você vai ter um templo próprio. Agora só falta mais 3. Né? Queridos, nós muitas vezes trabalhamos em favor de nós mesmos. As nossas orações, na grande maioria das vezes, nós nos colocamos como alvo das nossas próprias orações. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo. E aí Deus vem e nos mostra que Lucas, movido por um coração, ele percebeu que havia uma injustiça, ele percebe que a prisão de Paulo era uma prisão injusta. Ele disse, Deus, eu não aceito isso, eu não posso fazer muita coisa, mas aquilo que estiver ao meu alcance fazer, Deus, eu quero fazer para corrigir essa injustiça. E eu não sei porque a Bíblia ela não dá muitos detalhes, ou não sei, talvez nem dá detalhes, né? Do que foi a vida do apóstolo Paulo depois da prisão em Roma. Então não dá para dizer que a defesa dele surtiu efeito. Não, olha, Paulo foi solto, funcionou. Mas Deus ele se importou tanto com as cartas. Eu acho que ele se preocupou mais em fazer as cartas de Lucas virar Bíblia do que a defesa do apóstolo Paulo. Ele até me esqueceu de Paulo lá, não sei o que deu com ele, né? Mas não, isso aqui é maravilhoso demais. Isso vai virar Bíblia. Isso vai ser compilado aqui, vai fazer parte das novas escrituras, do Novo Testamento. E hoje nos abençoa. Eu quero usar aqui alguns pensamentos, queridos, para nós compreendermos um pouquinho melhor, eu e você, a importância de nós analisarmos o nosso conceito de justiça, de obras de justiça. Primeiro pensamento que eu quero conversar com você, o versículo 4, ele diz assim, em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Jesus fala isso para os discípulos. Lucas lembra esse momento quando Jesus falou isso para os discípulos. Não vos ausenteis de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Primeiro pensamento, permanecer em suas promessas. Permanecer em suas promessas. Olhe para alguém do seu lado
E diga assim para essa pessoa: permaneça nas promessas do Senhor. A narrativa de Lucas aqui no início do livro de Atos, ele começa contando aquele momento quando Jesus ascendeu os céus. Ele ficou 40 dias com eles, com os discípulos, com um corpo glorificado. Não era mais o corpo de Jesus, aquele corpo que Jesus tinha quando estava sobre a terra. Era um corpo glorificado, era um corpo que passava por dentro da parede, era um corpo, né? Mesmo assim comia, enfim, era um corpo diferentão, né? E aí Jesus, ele permaneceu com eles 40 dias. E o texto diz que ele conversava com eles, o versículo 3, né? Aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, assumiu um corpo celestial, e ele visitava as pessoas, ele ia onde as pessoas estavam, e ele anunciava para eles a respeito do reino de Deus. Porém, queridos, ainda em vida, em uma das reuniões de Jesus com seus discípulos, Jesus fala para eles: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Qual era a promessa do Pai para a vida deles? Que eles seriam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria. Ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém. Aí nós vemos o seguinte: permanecer em Jerusalém? Jerusalém é um lugar injusto. Roma estava influenciando Jerusalém. A liderança religiosa, Anás e Caifás, eles eram corruptos, a palavra de Deus fala isso. Eles manipulavam as coisas. Se nós fôssemos olhar por nós mesmos, Jerusalém estava virada numa anarquia. Aí Jesus fala para eles: permaneçam em Jerusalém, não saiam dali, fiquem em Jerusalém. Queridos, até que vocês recebam a promessa que de mim ouvistes. Eu quero pegar esse pensamento de Jesus, porque Jesus estava pedindo algo para eles, que na visão deles, podia parecer o seguinte: Jesus está pedindo para nós ficarmos em Jerusalém? Esse lugar aqui está virado uma bagunça, isso está tudo desorganizado. Aí diz, né? É por isso que eu quero vocês em Jerusalém. É por isso que eu quero vocês lá. Para estabelecer a justiça de Deus através das obras de justiça que eu vou mostrar para vocês como se faz. Compreendi. Senhor, aquela empresa onde eu trabalho lá, Senhor, está tudo bagunçado. Eu vou sair de lá. Tem muita gente lá dentro, Senhor, que não presta. Tem uns caras que bebem lá todo final de semana, eles vêm, briga com a esposa, mente. Eu vou sair de lá. Aí Jesus olha para eles, né? Mas não era lá que você deveria estar influenciando? Amém? Olha o nosso conceito de justiça. Olha o nosso conceito de justiça. Não. Ali eu não vou ficar mais. Eu vou me santificar. Aí Jesus fica olhando assim: deixa eu ver como é que esse cara vai fazer para se santificar. O que ele vai fazer? Vou me separar para o Senhor. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Será que Jesus orou isso inutilmente? Até que nós compreendamos a importância da oração de Jesus na minha vida e na sua vida. Eu vou sair daquela igreja. Por quê? Porque lá tem... Lá não está bem certo as coisas. Mas você então não deveria ficar lá
para acertar o que está de errado? Não, eu vou me separar, que eu quero me santificar. O nosso conceito de obra de justiça está um pouquinho confuso aqui dentro. A gente precisa alinhar aqui alguns pensamentos a respeito disso. Permaneçam em Jerusalém, filhos. Teve dois discípulos, né, desatentos, os de Emaús. Jesus havia falado para eles, Lucas 24, 13. Jesus havia falado para eles: olha, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Aí Jesus morreu, foi crucificado. O que eles fizeram? Saíram de Jerusalém. Estavam indo para Emaús, 11 quilômetros. Estavam lá no caminho. Puxa, eu pensava que era Jesus que ia nos libertar, né, da opressão aí dos romanos, que ia trazer a liberdade para Israel, restaurar o reino a Israel. Né? Eu achava que era ele que seria o rei de Israel, que devolveria o governo, mas agora já é o terceiro dia, morreu. Né? Aí Jesus percebe que eles não se atentaram, né, do que Jesus havia dito, e Jesus vai caminhando do lado deles. Eles estão indo para Emaús, e aí Jesus apressa o passo, chega do lado deles, e aí ouve ali a conversa deles, estão lá falando, né, um reclamando para o outro. Aí Jesus diz assim: escuta, o que vocês estão conversando aí entre vocês? Aí eles param, olham para Jesus. Tu é o único forasteiro aqui que não sabe das últimas coisas que aconteceram no final de semana, hein? A respeito de Jesus, o profeta de Deus que foi morto. Aí Jesus: não estou sabendo disso, né? Me fala mais desse negócio. E aí ele diz: Jesus, o profeta de Deus, foi crucificado. Eles, inclusive, até houve umas irmãs que foram lá no sepulcro para levar lá mas chegaram lá, o sepulcro estava, parece que violado, a porta estava aberta, não acharam o corpo dele. Mas enfim, hoje é o terceiro dia, ele já morreu, né? Aí Jesus, acompanhando ele, disse: escuta, as Escrituras não falavam a respeito do Messias, do enviado de Deus, que morreria, mas ressuscitaria o terceiro dia? E eles foram caminhando, e quando eles chegaram em Emaús, eles entram em casa, e daí Jesus faz de conta que ele ia mais para frente, né? Ele estava ali por causa deles, ele não ia para lugar nenhum, ele veio buscar eles. Aí disse: olha, passa a noite com a gente aqui, nós vamos, essa é a nossa casa, a gente vai jantar, janta conosco. Eu disse: tá bom. Quando chegou na mesa, Jesus pega o pão, parte o pão, levanta, dá graças. Quando Jesus parte o pão e dá graça, ele diz: mestre, é Jesus. Aí Jesus some dali, o pão cai. Não, cadê? O texto diz que Jesus, né, sumiu. Eles voltam correndo para Emaús. Puxa, a gente se desligou aqui da coisa, né? Jesus falou para nós ficarmos em Jerusalém. Eles voltaram naquela mesma noite para Jerusalém. Queridos, existem promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existem promessas maravilhosas, promessas extraordinárias. Eles ainda não haviam experimentado o poder do Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles não sabiam direito exatamente o que era o Espírito Santo para eles, né? Era uma expressão que eles ainda não sabiam exatamente o que era. Eles voltam para Jerusalém, e aí eles têm ali uma experiência, né, no Pentecostes. 10 dias depois da ascensão de Jesus, eles recebem o Espírito Santo, esperaram em Jerusalém. Deus cumpriu a promessa dele sobre a vida das pessoas. Queridos, não saia de Jerusalém. Aguarde o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aguarde o cumprimento da promessa. Eu creio que alguns deles, né, perderam esse momento.
por algum motivo, perderam essa oportunidade, né? Operamos a justiça de Deus quando cremos que as suas promessas se tornaram em nossas vidas um direcionador de nossas decisões. As promessas de Deus, queridos, elas alinham as nossas decisões e as nossas escolhas. Lucas fazia ideia de que as cartas dele virariam Bíblia? Ele fazia ideia disso? Não, nem imaginava. Agora, você faz ideia do que pode produzir as tuas obras de justiça quando elas são feitas segundo a vontade de Deus? Não, pastor, eu nem penso nisso, eu nem estou aí para obras de justiça. Queridos, no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Ele cria o homem, Ele faz um boneco de barro, faz um formato de uma pessoa no barro, e Ele vai na narina daquele boneco e Ele sopra. A palavra grega para o sopro de Deus chama zoe, que quer dizer vida incriada, a vida pré-existente, a vida que sempre existiu. Deus sopra aquela vida nas narinas de Adão. Adão levanta, e você conhece a história? Nós somos fisicamente descendentes de Adão, não do macaco, tá, queridos? Descendentes de Adão. Quando nós olhamos 1 Coríntios 15, nós vemos ali, a Bíblia fala de dois Adão, né? O Adão homem, que é alma vivificante, e o segundo Adão, que é Jesus, que é espírito vivificante. Um deu origem ao físico, o primeiro Adão. O segundo Adão deu origem ao espírito, Jesus, a nossa vida espiritual. 1 Coríntios 15. Nós somos a descendência de Adão fisicamente, mas temos a nossa descendência espiritual em Jesus Cristo. O mesmo sopro de vida que foi entregue para Adão, lá no Éden, é o mesmo sopro de vida que está dentro de mim e de você. É o mesmo, não mudou. Deus não deu ele só para Adão. Deus deu ele a Adão, gerou vida no montinho de barro, e de repente esse mesmo sopro foi passando de geração em geração, chegou até nós. Recebemos o sopro de Deus em nós. Agora, se Deus fez isso por nós, por que nós não consideramos importante quem nós somos? O propósito de Deus em nossas vidas. Permaneçam em Jerusalém até que se cumpra em vocês as minhas promessas. Deus, então, eu sou importante para ti, e muito importante, queridos, e muito importante. Eu não sou uma obra do acaso, Deus. Não é. Você faz parte dos melhores planos do coração de Deus. Quando Deus desejou criar o que poderia haver de mais perfeito, Ele lembrou de mim, Ele lembrou de você. Exatamente de você. Ele lembrou e criou. Todas as decisões que tomamos precisam estar alinhadas com as promessas do Senhor para nossas vidas. Permaneça nas promessas do Senhor. Quando fazemos de suas promessas nosso principal direcionador de decisões, o Senhor se torna o responsável pelos resultados que surgirão. De manhã eu compartilhei um pouquinho. Eu não lembro exatamente o ano, mas 99, 2000, por aí, essa época. Eu vinha
junto com o pastor Daniel, toda semana, semanalmente nós vínhamos para um grupo familiar aqui do outro lado da BR, uma casinha de madeira que nem existe mais ali. Toda semana nós vínhamos, toda semana, estávamos ali. Aí depois de um tempo, o pastor Daniel passou essa responsabilidade para mim e para a pastora Cristiane. Aí ele, pelas funções dele, obviamente, né, não dava para ele continuar cumprindo essa agenda, então eu e a pastora Cristiane assumimos. Na época nem éramos pastores, né, a Cris trabalhava no cartório e eu trabalhava, acho que, não lembro, acho que na Peugeot na época. E nós vimos toda semana, estávamos ali. Queridos, não fazíamos a menor ideia que aquele grupinho familiar ali se tornaria nessa igreja linda que nós temos hoje aqui. Nós não fazíamos ideia. Nós não imaginávamos isso. Nós vínhamos cumprindo um propósito, um pedido do pastor Daniel para as nossas vidas. Agora imagina, o que Deus tem para realizar através da sua vida. Você já imaginou isso? Ou não? Não, pastor, mas Deus vai fazer algo importante através da minha vida? Sim, é a resposta. Ele está planejando algo maravilhoso para realizar através da sua vida. Comece a dar importância para aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Se você não se valoriza, se você não está se valorizando, se você não está valorizando os planos de Deus para a sua vida, comece a valorizar-se, queridos. Comece a valorizar-se, porque Deus valoriza o que você é. Deus atribui valor ao que você é. Pastor, mas eu cometo tanta coisa errada. Você acha que o pastor Saulo nasceu pastor? Quando nasceu lá eu nasci em casa, né? Era um dia de enchente, não dava para passar para a maternidade. Aí veio uma parteira de barquinho lá e eu nasci em casa lá. Aí quando ela tirou eu lá do ventre, um pastor. Não. Nasci, fiz um monte de coisa errada, queridos, cometi um monte de erros, até o dia que eu ouvi o chamado de Deus para a minha vida, Senhor, toma aqui a minha vida, ela é tua, te pertence. Deus tem planos maravilhosos a seu respeito. As promessas do Senhor nos conduzem por um caminho que não vemos, mas chegaremos ao lugar que almejamos. Segundo pensamento que eu quero compartilhar com você aqui. Essa semana nós tivemos aqui a pregação, do Juanito, né? Rapaz, eu fiquei impressionado. O Juanito, ele tem umas frases, legal, bacanas, todo, aleluia, glória a Deus, foi uma versão aqui, Na realidade, queridos, existem algumas verdades que nós precisamos conhecer a respeito de nós mesmos, que muitas vezes nós ignoramos a forma como Deus nos vê, aquilo que Deus considera a nosso respeito, como Deus nos vê, né? O segundo pensamento, os versículos 7 e 8 ali do livro de Atos, né? Os versículos 7 e 8, ele diz assim, eu vou ler o 6 aqui também para emendar aqui, ele diz assim, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Eles perguntando para Jesus, os discípulos perguntando para Jesus. Ele lhes disse, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles fazem uma pergunta para Jesus, eles dizem, Senhor, é o Senhor que vai restaurar, nesse tempo, o reino a Israel, o governo a Israel? Jesus responde para eles, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou para o seu próprio, pelo seu próprio poder. No entanto, ou diferente disso, vocês vão receber poder ao descer sobre vós.
Segundo pensamento, receber é melhor que saber. Receber é melhor que saber. É quase uma frase feita, quase parecida com a frase do Corão. Ele diz assim: não vos importa saber os tempos nem as épocas que Deus designou. Diga para alguém do seu lado assim, né? Receber é melhor que saber. Nós investimos muito tempo, queridos, nós investimos muito tempo querendo saber coisas e quase desprezamos o receber de Deus. Nós queremos conhecer e desprezamos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Senhor, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo, eu quero saber por que isso é dessa forma. Esse filho, não vos cabe saber os tempos, as épocas. Não vos cabe. Não é um assunto interessante para vocês. Então, qual é o assunto interessante? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você sabia que nós somos os confins da terra? Porque nós não somos Jerusalém, não somos a Judéia, não somos Samaria. Então, só sobrou para nós os confins da terra. Nessa época, o Brasil, talvez tivesse por aqui uns animaizinhos aí, mas não era habitado o nosso Brasil. Anos depois, aí descobriram o Brasil, enfim. Receber é melhor que saber. A ânsia de querer saber as coisas nos distancia muitas vezes daquilo que devemos receber. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Evangelho de João 16, 13. Quando, porém, é promessa de Jesus, Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Melhor é ter o Espírito Santo? Melhor é ter o Espírito Santo. Melhor é receber do que saber. Porque se eu receber o Espírito Santo, o que vai acontecer? Aí eu vou saber. Porque ele vai revelar. Ele vai ouvir do Pai e vai nos revelar. Existe a forma certa de saber. Nós tomamos decisões sem sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós tomamos decisões que não foram guiadas pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque não recebemos o Espírito Santo, ou ignoramos a presença dele em nós. Não deixamos ele ministrar o nosso coração, não deixamos ele nos ajudar nas nossas escolhas. Construímos pensamentos, raciocínios baseados naquilo que os nossos olhos veem. Quantas decisões, queridos, que nós tomamos que poderiam nos poupar prejuízos, esforços desnecessários, se nós ouvíssemos mais o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém de novo? Amém. O texto diz: dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Ouvido de quem? De quem que o Espírito Santo ouve? Do Pai. Do Pai. Do nosso Deus. Ele ouve, Pai, o que o Senhor está preparando pro seu filho lá? Fala aí para ele assim. Vamos lá. Ele vai lá e revela, mostra. Toda a vontade do Pai. Ser cheio do Espírito de Deus é muito mais prudente do que conhecer todas as coisas.
O Espírito Santo sabe exatamente e precisamente as coisas que devemos conhecer. A dependência do Espírito de Deus nos leva a tomarmos decisões na hora certa e da forma certa. O texto diz, promessa de Jesus: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Queridos, ontem o pastor Isaú ministrou para nós a diferença de fé e de autoridade. A diferença de fé. Nós confundimos. Eu tenho fé para expulsar esse demônio. Não precisa fé para expulsar demônio, precisa de autoridade. A fé nós precisamos para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Inclusive para receber autoridade. Mas quando nós lidamos com os inimigos da igreja, nós precisamos de autoridade. Ah, pastor, precisa de fé. Precisa de fé para sermos o que nós somos em Deus, para descobrirmos quem somos em Deus. Aí Deus diz assim: filho, essa autoridade é sua. Eis que eu vos dei poder e autoridade. E sereis minhas testemunhas. Fomos chamados para testemunhar de Jesus e de suas maravilhosas obras. Reserve para os melhores momentos de sua vida os seus melhores testemunhos. Queridos, existem alguns momentos da nossa vida, eu tenho caminhado aí com alguns pastores, com alguns líderes, enfim. E às vezes eu paro um pouquinho e eu penso assim: Deus, essa conversa não era para nós estarmos tendo aqui agora. Quanta coisa preciosa nós poderíamos estar falando. Eu sempre, queridos, quando a palavra está comigo, sempre, quando a palavra está comigo, eu sempre procuro passar para eles algum princípio, algum valor espiritual, algumas verdades espirituais, porque existe uma carência muito grande de compreender valores do reino de Deus, queridos, uma carência muito grande, E a nós Deus deu isso liberalmente. Eu não sei se você já teve a experiência, provavelmente teve, Alguém aqui, ou alguns, já tiveram essa experiência, de você falar para alguém a respeito de uma palavra, e de repente a pessoa diz: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, lá na igreja eles ensinam isso na IBI. Sabe, queridos, Deus tem nos dado coisas maravilhosas. Posso ouvir um amém? Reserve os melhores momentos, Reserve para os melhores momentos seus melhores testemunhos. Você tem testemunho maravilhoso em sua vida para abençoar as pessoas, eu sei disso. Deus já te deu experiências maravilhosas para abençoar a vida de pessoas, A justiça de Deus é operada pelo Espírito do Senhor através das nossas vidas. Para nós concluirmos aqui, terceiro pensamento, os versículos 10 e 11, lá de Atos, ele diz assim, E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Estavam olhando, Lucas está narrando, ele examinou no meio das pessoas que estavam nesse momento, ele examinou, perguntou para um, para outro, fala aí, como é que foi? Conta com detalhe, olha, aconteceu assim, assim, assim. Aí ele foi lá, ouviu de outro, foi isso mesmo que aconteceu. E aí ele escreve o livro de Atos. E aí agora ele está narrando o momento, os 40 dias que Jesus estava sobre a terra, no seu corpo glorificado. Jesus estava com eles ali no Monte das Oliveiras, e de repente Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus. Ele está narrando isso. Estando ele com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu?
Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Eles pararam. Jesus ascendeu os céus, eles ficaram olhando, né? Vendo Jesus subindo. De repente, dois homens de branco, presumo que sejam 2 anjos, né? De branco. Eles dizem, ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que descerá, que virá mais uma vez. A justiça de Deus trará de volta à terra o Senhor Jesus. Queridos, para um pouquinho e pensa que dia glorioso será este. Que dia glorioso será este? Nós olharmos o Senhor Jesus ali sobre as nuvens, Ele virá mais uma vez. Diga para alguém aí perto de você, diga assim, Ele vai voltar. Ele vai voltar. O Deus de toda justiça retornará à terra e levará para a eternidade a sua igreja. A nossa maior esperança precisa ser a volta do nosso amado Salvador. Ele tem todas as coisas preparadas, Ele já determinou o tempo certo quando Ele voltará. Vivemos para manifestar a justiça de Deus sobre a terra a todos os homens a quem o Senhor quer bem. Imagina você ter que dormir numa casa onde alguns andarilhos passam uma noite. Alguém vende uma casa para você, tem uma casa para vender, assim, e aí você vai lá, a casa não tem telhado, não tem teto, só tem as paredes, e os andarilhos passam uma noite ali, e bom, como ela não tem teto e não tem dono, então eles não precisam ir no banheiro, eles fazem a necessidade deles em qualquer lugar ali, na sala, na cozinha, né? E aí de repente você olha assim, essa é a minha casa? Essa é a sua casa, você comprou ela. Mas não dá para ficar aqui dentro dela, não tem como. Queridos, o mundo é assim. O mundo jaz no maligno. O mundo não é a nossa casa. A nossa casa é um lugar gostoso, agradável, é um lugar bom de se estar, né? É um lugar para onde a gente tem prazer de voltar, a gente fica à vontade. Jesus preparou uma casa, uma morada eterna para mim e para você, do jeito dele. Ele preparou. A palavra de Deus diz isso. Para que onde eu ele diz assim, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós vamos morar com Ele, queridos. Ele fez uma casa para nós, para mim e para você, mas Ele vai morar junto na nossa casa. Pessoal, a casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para o Pai e vou preparar para vocês morada, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora imagina isso. Jesus, Ele nos mantém no mundo, porque tem um propósito no mundo, mas a nossa casa não é o mundo. A nossa casa é a casa onde Jesus preparou para nós passarmos com Ele a eternidade. Faz ideia que lugar é esse? Faz ideia? A casa está pronta. A casa está pronta. E Jesus, ele está dizendo o seguinte: filho, dentro de alguns dias eu vou te buscar para você morar na casa que eu preparei para você.
Deus, que maravilhoso isso. Deus, que tremendo. O Senhor preparou uma casa para mim, exclusivamente para você. Imagina que casa é essa. Agora, enquanto nós não vamos para a nossa casa eterna, nós temos um propósito aqui na terra, eu e você. Todos nós temos. Se Jesus vier te buscar hoje, né, para você ir para casa, voltar para casa, alguém vai dar sequência naquilo que você está fazendo? Se você considera importante o que você está fazendo, o que você está fazendo não pode morrer com você. Amém? Puxa, né? O tal irmão faleceu e acabou a obra. Pastor Daniel faleceu em 2005. Queridos, a obra que ele começou, né, gerou igreja em Joinville, em Balneário, em Agrolândia, em Indaial, em Gaspar, em Blumenau, né, e até outras igrejas, porque, né, existem pessoas que aprenderam, né, do pastor Daniel e abriram outras igrejas, enfim. Se o pastor Saulo, né, for recolhido para a morada eterna hoje, essa igreja para ou continua? Continua. Por quê? Porque tem sucessores daquilo que foi começado. E talvez continue até melhor do que ela é hoje. Né? Eu creio nisso. Porque nós temos líderes, né? Líderes zelosos aqui na casa. Agora, o que você está fazendo? Que valor você dá ao que você está fazendo? O zoe, o sopro de Deus, agora está na sua vida. Quando a palavra de Deus declara, né? Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade se estende de geração em geração, de geração em geração. Todas as gerações que nos antecederam, todas as gerações que nos antecederam, conheceram a fidelidade de Deus. Sabe qual é a grande novidade disso tudo, queridos? É que nós somos a geração desse momento. A geração que nesse momento está experimentando a bondade, a fidelidade e o amor de Deus. O que nós recebemos de Deus para fazer é importante. O quanto nós temos valorizado. Um dia, Jesus vai nos chamar para junto de si, vai nos colocar lá num banquinho, tá? Ele vai dizer: filho, senta aí. Sim, Senhor. Me fala um pouquinho das tuas obras de justiça. Quantas são as tuas obras de justiça? E daí? O que nós vamos dizer para ele? Pera, Senhor, deixa eu achar o meu esboço aqui, deixa eu pegar minhas anotações. Porque isso vai acontecer, queridos. Isso vai acontecer. O Senhor Jesus, com todo o amor, né, do seu coração, um dia nós vamos estar diante dele. E ele vai dizer: filho, fala das tuas obras. Fala dos teus testemunhos. A provisão celestial para as obras de justiça. Muda um pouquinho o nosso entendimento de obra de justiça, não muda, queridos? Né? Coloca sobre nós uma responsabilidade maior. Queridos, foi o tempo em que os crentes vinham para a igreja para buscar uma bênção. Nós não somos esses. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que viemos para a igreja para sermos uma bênção. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Então dá um aplauso maravilhoso aí para o Senhor Jesus. Glória a Deus.